Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. No vídeo de hoje nós vamos discutir como mistérios antigos influenciam nas decisões de lideranças globais. E vocês vão entender um pouquinho daquilo que eu quero dizer, do porquê é que pessoas que têm o conhecimento que a gente tem passado para vocês lá na comunidade fechada conseguem entender para onde as coisas estão rumando e outros não conseguem, por mais que tenham mestrado, PhD, doutorado em geopolítica, política internacional, relações internacionais, porque falta uma peça muito importante para eles, que é entender a fé da classe dominante de um determinado país. E essa desclassificação dos documentos da CIA em relação à Arca da Aliança mostram um pouco disso, porque mostram ou revelam, que as autoridades de um país, porque a CIA é um grupo de inteligência, é um grupo de espionagem, um dos mais importantes do mundo, se não o mais importante, mostra como esse tipo de organização, que talvez muitos digam que às vezes até está acima da própria presidência da República dos Estados Unidos, e quando não está acima, está ali do lado ou logo abaixo, como uma organização dessa se preocupa em fazer visualização remota para tentar descobrir onde é que está a Arca da Aliança. Então nós vemos que a fronteira entre a geopolítica e o misticismo, ela é muito mais tênue do que as pessoas pensam. Por isso que é importante você entender no que essas pessoas acreditam para entender para onde o mundo está rumando. Eu quero mostrar para vocês aqui a matéria que saiu agora. Um documento da CIA, desclassificado, teria confirmado a existência da bíblica Arca da Aliança, retratada no filme do Indiana Jones. Até aí não tem lá grande repercussão, porque, embora muitos não acreditem, uma grande massa de pessoas no mundo acredita que ela existiu, por acreditar nas escrituras. Só que quando a CIA vem, a CIA é um órgão que é dito mainstream, que é colocado aí como algo muito sério. Quando ela vem e diz, tem um arquivo dela desclassificado no meio daqueles dezenas de milhares que foram desclassificados, isso coloca as coisas no outro patamar. Então a CIA teria alegado ter confirmado a existência da Arca da Aliança, e agora note o detalhe, isso aqui é o mais chamativo, por meio de visualização remota, também conhecida como percepção extrasensorial ou PES. Eu não estou pedindo para você acreditar nisso ou deixar de acreditar, também não estou dizendo que eu acredito que isso aqui funciona. Eu só estou dizendo que esse tipo de coisa aqui é feita. Essas experiências de percepção extrasensorial, visualização remota, já tem outros documentos desclassificados da própria CIA, como aqueles que mostraram a existência do projeto MK Ultra, lá no projeto Montauk, que mostram que eles faziam isso. E não só a CIA fazia, a KGB fazia. Então eles tinham essas pessoas com supostos poderes especiais fazendo esse tipo de busca. É mais ou menos como aquela senhora ali do seu bairro que reza o responso e ela diz, olha, o objeto que você perdeu está atrás do sofá, você vai lá procurar, está lá atrás do sofá mesmo. Então eles tinham essas pessoas aí dentro da CIA e eles fizeram então essa visualização remota e alegaram que o objeto misterioso e sagrado estava guardado por entidades com um poder desconhecido. Afirma então esse documento desclassificado recentemente, ressurgido em redes sociais. Tem até aqui o documento, vou mostrar já para vocês. Em sessão de visualização remota realizada em 5 de dezembro de 1988, o visualizador remoto número 32, olha só, para ver como eles tinham vários, a pessoa número 32, que eles não deram um nome aqui, foi encarregado de identificar um alvo que, sem o conhecimento dele, acabou sendo a famosa Arca da Aliança, de acordo com o documento, que foi desclassificado em 8 de agosto do ano 2000 e voltou a circular com novos detalhes nas redes sociais. A Arca da Aliança, de acordo com a Bíblia, foi construída pelos israelitas logo após eles fugirem do Egito por volta do século 13 a.C. Moisés colocou os 10 mandamentos dentro dela. O objeto é retratado no primeiro filme da franquia Indiana Jones. E aí tem uma história muitíssimo interessante em torno dessa Arca da Aliança. Se você for estudar
ela em detalhes, as coisas que estão no entorno dela, o que aconteceu, quando as pessoas tocavam nela, faleciam instantaneamente, você vai entender que ela tinha algum tipo de tecnologia muito avançada. Fala-se até que ela foi aberta e as pessoas que estavam próximas dela, então começavam a ter ulcerações na pele, é como se ela emitisse uma energia atômica, né? E as pessoas que não sabiam manejar acabaram cheios de ulcerações. Muito interessante. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o presente, né? Então, esse documento da CIA aqui, datado de 5 de dezembro de 88, né, mostra aqui a Arca da Aliança, Ark of the Covenant. E aí me lembra também o filme do Indiana Jones, né, e do Homem Penitente, que a gente analisa lá na comunidade fechada, porque o Homem Penitente, dentro do filme do Indiana Jones, era aquele único homem que podia chegar próximo da Arca da Aliança, né? E aqui eles falam, né, que são entidades que estão guardando, né, essa arca, que haveria um poder desconhecido. Outras matérias dizem que, na verdade, a CIA confirmou, sim, usando por visualização remota, que existiam essa arca, e alguns documentos desclassificados que tinham desaparecido reapareceram, mas alguns estão dizendo que o que eles visualizaram nessa visualização remota era algo assim semelhante, ou melhor, aquilo que eles ouviram, né, na visualização, seria algo semelhante a uma linguagem árabe, né? Então eles concluíram que isso estaria em algum lugar no Oriente Médio ou no Oriente mais distante, né? Então, logisticamente, quando o observador remoto é encarregado de procurar um alvo, o objeto desejado é escrito em um pedaço de papel e colocado em envelope. O observador remoto não sabe o que está escrito e é guiado pelo processo por outra pessoa, explicou o subtenente aposentado do Exército dos Estados Unidos, Joy McMonigal. A Arca da Aliança ela tem um monte de histórias. Já tinha uma história dela dizendo que ela estava na Etiópia. Note que as matérias que eu li anteriormente são dessa semana agora, desse mês, né? E essa matéria que eu estou lendo agora é de 2019, né, onde eles questionam se ela não estaria dentro de uma igreja lá na Etiópia. Essa história que eu não conheço, mas tem várias histórias. Uma delas é essa aqui, né? E aí, se você for pesquisar mais a fundo sobre a Arca da Aliança, você vai encontrar as funções, o significado, vai ver que ela era mostrada como uma espécie de arma divina, né, porque tem algumas histórias mostrando que ela tinha um poder destrutivo incrível. Ela desapareceu misteriosamente, né, teria sido escondida antes da invasão babilônica, lá em 586 a.C., Alguns dizem que os sacerdotes esconderam para evitar que Nabucodonosor a levasse quando ele destruiu o Templo de Salomão. Aí dizem que foi levado para a Etiópia, outros dizem não, ela foi parar no Monte Nebo. Aí falam de uma maldição que estaria em torno dela, que ninguém poderia chegar perto, por isso que tem essa história de que só o homem penitente, ou seja, um homem santo, poderia chegar perto dela. O que lembra aquela história daquelas pessoas que estavam carregando ela, e aí, né, carregavam com madeira, né? E aí quando ela escorregou, alguém foi tocar, né? Foi fulminado ali mesmo na hora. Aí eles diziam, não, porque ele não era um homem santo ou um homem penitente, que seja, né? Aí tem uma história envolvendo os templários, que foram aí os fundadores do Brasil, né? Então algumas teorias ligam os cavaleiros templários à Arca da Aliança, dizendo que supostamente eles teriam encontrado a arca escondida sob o Templo de Salomão durante as cruzadas e levado para algum lugar secreto, que estaria então guardado até hoje. Em algum lugar ela está. E fazem também conexão dela com o Santo Graal, né? Sugerem que ela e o Santo Graal podem ser o mesmo artefato, que eu não acredito que seja, ou estar ligados de alguma forma, que aí até pode ser, né? No caso, teriam sido conectadas depois, né? Sendo fontes de poder divino protegidos ao longo do século. Então é uma história interessantíssima, mas o que importa aqui para nós hoje é entendermos que esse tipo de crença, esse tipo de coisa, tem tudo a ver com a classe dominante. Veja que se a Arca da Aliança realmente existiu, você acredita se quiser, se existiu ou não, esse é um problema que você vai pensar consigo mesmo. Agora, se ela existiu, nos termos em que ela é descrita, ela era um artefato de altíssima tecnologia, não só para a época, né, que não havia tecnologia praticamente nenhuma, mas ainda hoje, nas épocas atuais. Então é óbvio que a fé da classe dominante
tem tudo a ver com aquilo que institutos de inteligência e espionagem como a CIA procuram, né? Então, só vai entender o mundo em que vive, a geopolítica, a política internacional, aquele que conhece a fé oculta da classe dominante. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.